Seja muito bem-vinda à nossa terceira aula da escola de Esther. Se você chegou aqui, é porque você tem tido compromisso com o seu chamado nesse tempo. E se você está na terceira aula, é porque você já entendeu que Deus tem algo com você e que é preciso que você se posicione. Então, seja bem-vinda, que esse momento seja um momento onde você se entregue, que você abra o seu coração para escutar e ouvir aquilo que Deus quer trazer nesse tempo para a tua vida. Hoje, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre eu estou sendo escolhida para esse tempo. A nossa aula tem esse título: Eu estou sendo escolhida para esse tempo. E se você tem dúvida disso, eu quero que você repita comigo. Eu, falo o teu nome, Daiane, estou sendo escolhida para esse tempo. E o primeiro ponto da nossa aula é: disciplina e constância nos levam a lugares que nós nunca tivemos na indisciplina e na inconstância. Sim, quando nós estamos num trajeto, quando nós estamos caminhando, se nós permanecermos caminhando, cada passo que a gente dá, mesmo que lentamente, escute isso, mesmo que você dê passos lentamente, se você dá um passo, depois outro, numa linha reta, seguindo em frente, mesmo que você pare para descansar, você vai chegar em algum lugar, correto? Mas se você não der passos, você vai ficar paralisada. Mas uma coisa também muito importante é que se você dar passos, mesmo que vagarosamente, mas se você não tem um destino, se você não tem um lugar para chegar, você só vai andar sem propósito nenhum. E Deus, ele tem chamado mulheres que andam com propósito. Mulheres que andam, mesmo que lentamente, mas que vão chegar a um destino, que vão chegar a um determinado lugar que ele, o Senhor, já preparou para você. Então, se você chegou aqui, você é essa mulher que tem um caminho a ser percorrido, mas que você sabe que você não está andando sem propósito, você não está indo para qualquer lugar. Você já deve ter escutado essa palavra. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer conselho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer mesa você senta, qualquer pessoa é sua amiga. Mas se você é separada, se você é escolhida, nem toda mesa serve, nem toda amizade serve, nem todo conteúdo que você vê serve, porque nem tudo é para você. Mulheres separadas, elas estão separadas para algo específico. Então, não é tudo que serve, não é todo mundo que precisa estar, não é em todo lugar que ela vai, porque ela sabe que ela está no momento de separação. E foi isso que nós falamos na aula passada. E se você não ainda teve a oportunidade de assistir a aula da semana passada, você precisa assistir essa aula. Mas hoje a nossa aula tem como tema Eu escolhida para esse tempo. Você escolhida para esse tempo. Nós falamos na aula passada a respeito de não se autopromover. Nós falamos na aula passada do tempo de preparo de Esther, de quando ela ficou ali, sendo preparada, sendo limpa, onde ela entendia que o Senhor já tinha dado uma graça e um favor diferenciado para ela. E isso era apenas o começo da preparação para que ela chegasse de fato aonde ela precisava chegar e diante de quem ela precisava chegar. E agora vai a parte mais importante que nós vamos ler agora, que está lá no livro de Esther, no capítulo 2, no verso 17. Pega a sua Bíblia e vamos juntas ler. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. O ponto que eu quero trazer nessa aula é o rei amou. Esse amor, literalmente, é um sentimento que Deus fez com que Assuero sentisse por Esther. Deus derramou dentro do coração de Assuero, do rei, amor. Então,
atitude da escolha de Esther, mesmo diante de toda a preparação que ela teve, né? De tratamento de beleza, de purificação, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante do favor do chefe dos eunucos que, né, deu mulheres para servir Esther, mesmo diante de todo esse favor, o que chamou a atenção do rei não foi somente a beleza de Esther, mas o que chamou a atenção do rei foi que dentro dele se formou um sentimento por Esther, que nenhuma outra mulher fez ele sentir, que nenhuma outra mulher fez o coração do rei bater, ó, mais forte, como Esther. Então, esse favor de Deus na nossa vida é como se o Senhor ele fosse usar pessoas para olhar para nós com um olhar diferenciado. Esse olhar é um olhar diferente. As pessoas que o Senhor quer usar na nossa vida, elas vão olhar para a gente diferente. Elas vão sentir por nós um amor, um afeto, um carinho diferente. Pode ser uma amizade, uma amiga que Deus vai colocar na tua vida, que vai cuidar de você, que vai te dar conselhos, que vai ser aquela amiga que não vai falar o que você quer ouvir, mas vai falar o que você precisa ouvir. E aqui entra um ponto muito importante. Amigas de verdade, amigas que nos amam, elas não falam o que a gente quer ouvir. Elas falam o que nós precisamos ouvir. Às vezes você vai ouvir algo de uma amiga de verdade que você vai falar, poxa, nossa, isso foi duro. Mas se ela te ama, para você foi aquilo, sabe, difícil de ouvir. Mas o Espírito Santo vai falar assim, filha, era exatamente isso que você precisava ouvir. Porque se você ouvisse outra coisa, iria apenas ser o que você queria e não o que você precisava. E o nosso pai, ele é um pai que ele não quer fazer na nossa vida o que a gente quer. Ele quer fazer na nossa vida o que a gente precisa, o que a gente necessita viver. E é aí que a gente começa a deixar o controle da nossa vida totalmente nas mãos do Senhor. Mas um ponto que eu quero trazer nessa aula é: Deus usará pessoas para o teu chamado, para o teu propósito acontecer. E essas pessoas, elas vão chegar até você. Você não vai precisar bater em portas, você não vai precisar ficar se autopromovendo, como foi falado na próxima aula, na aula anterior. Você vai somente precisar se enxergar e pensar: eu tenho agradado o Senhor? E quando eu falo de agradar o Senhor, não é sobre o que você escuta, os feedbacks das pessoas a seu respeito. Nossa, você é muito boa nisso. Nossa, você faz com excelência. Nossa, você tem um vocábulo muito bom. Você tem uma... Como que você tem um chamado lindo? Não. Feedback não vem só dos homens. Deus pode usar as pessoas para nos mostrar, sim, se nós estamos sendo boas ou não. Mas o principal feedback, a principal palavra, o Espírito Santo vai falar lá no seu secreto. Ele vai mostrar para você, filha, eu estou me agradando de você. Filha, hoje você falou algo que não foi legal. Você entristeceu pessoas com essa palavra. Você não silenciou. Você quis falar demais, você não deixou pessoas falarem. Hoje você não foi bondosa, você não repartiu, você não deu o seu melhor. Hoje você deixou o egoísmo falar mais alto. O Espírito Santo ele vai falar com você, ele vai te trazer aquilo que você precisa mudar. Muitas vezes, num dia corrido, eu, por exemplo, que sou mãe, esposa, às vezes num dia corrido, eu dobro os meus joelhos ali e converso com o Senhor logo ao amanhecer, mas é aquele momento muito corrido, sabe? E às vezes você não consegue ter aquele sentimento ali de Espírito Santo me tocou, porque é tudo tão corrido. Mas quando você vai para aquele lugar sem pressa, e eu tenho feito isso por esses dias, e você dobra os seus joelhos sem pressa, sem ficar olhando a hora, sabe? Prepara aquele momento para estar com Jesus, e o Espírito Santo vem, e às vezes ele te constrange com coisas que você falou, com atitudes que você teve.
até mesmo com atitudes que você não teve. E ele começa a dizer: filha, isso não foi legal. Filha, isso não me alegrou. E não tem melhor feedback na nossa vida, mulher, do que o Espírito Santo. Porque ele não deixa a gente sem ver em nós o que precisa ser mudado de fato. E a gente fica constrangido e a gente quer mudar. A gente quer que aquilo seja limpo. A gente não quer ficar com aquela sujeira. Então, quando a gente recebe esse favor de Deus naquilo que nós vamos fazer, o Espírito Santo ele vai nos limpar. E outra coisa, ele vai usar pessoas para muitas vezes nos ferir, nos machucar. Mas por que, Daiane, que o Espírito Santo de Deus ele vai usar pessoa para nos ferir, para tirar nossa paciência? Porque nenhum chamado começa sem o fruto do Espírito. Se você for lá em Gálatas 6, lá na sua Bíblia, vou ver se eu acho aqui rapidinho, nós vamos ler a respeito do fruto do Espírito. E muitas vezes a gente tem habilidades, a gente tem, sabe, dons, mas a gente tem dificuldade de executar o fruto do Espírito no nosso dia a dia. E lá em Gálatas 5, vai falar a partir do 22, né, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Você tem sido fiel nos seus relacionamentos? Quando alguém te conta algo, quando alguém confia algo a você, você guarda para você? Ou você sem querer acaba comentando com alguém? Você sem querer acaba falando aquilo que a pessoa confiou a você? Como está o seu nível de fidelidade com as suas amigas? Como está o nível de fidelidade com aquilo que as pessoas têm compartilhado com você e que elas pedem, por favor, não comenta isso. Eu abri meu coração confiando em você. Por favor, não fala. Você consegue guardar? Você consegue ter o fruto da fidelidade? Mansidão. Como é que você está lidando com as pessoas difíceis? Como que você lida quando vem aquele momento que a vontade é se irar? A vontade é falar? A vontade é explodir? Você tem buscado mansidão? Domínio próprio. Você consegue ter o domínio próprio? Gente, às vezes o domínio próprio é muito difícil, viu? Às vezes a gente não consegue ter o domínio próprio. Até mesmo em questão de alimentação. Eu digo por mim. Às vezes eu falo, eu não vou comer mais isso aqui. Porque eu quero ter uma alimentação mais saudável. Daqui a pouco coloca aquilo ali na minha frente. Aquele doce, aquele bolo, aquela coisa que eu falei que eu não vou comer, porque eu sei que eu quero mudar minha alimentação. Eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou lá e como aquilo ali. Imagina Daniel, quando ele foi, né, tentado a participar do manjar do rei, onde aqueles jovens precisavam comer das iguarias que os outros comeriam também. Daquela comida que não era uma comida aos olhos de Daniel, não era uma comida que realmente poderia fazer bem para ele, era uma comida que passava por um processo de idolatria, onde os ídolos eram ali, né, eram oferecidos aos ídolos, né, aquelas comidas, e Daniel, ele foi ali para um lugar que ele precisava comer, ele e os seus amigos, mas ele falou, não, faça um teste comigo, me dê uma comida diferenciada, e se em 10 dias eu não mudar meu semblante e não estiver com um semblante melhor, eu como a outra comida, mas vamos dar um tempo aqui, deixa eu comer outro tipo de alimentação. Mas se Daniel não tivesse o domínio próprio, se Daniel não tivesse o Espírito Santo, se Daniel não tivesse a convicção de quem ele servia, não, eu tô aqui, eu sou obrigado, eu vou fazer. Não tem outro jeito? Não é assim que às vezes a gente pensa? Não tem outro jeito, não tem outra saída? Tem. Oração. Buscar o Espírito Santo. Buscar o favor de Deus. Aqui, nessas aulas que nós temos lido, cada capítulo do livro de Esther, uma das coisas que mais nos chama a atenção é que existe um favor de Deus sobre a vida dela. E quando nós temos esse favor de Deus sobre a nossa vida, as coisas mudam. As pessoas mudam com a gente. As portas que antes estavam fechadas, elas começam a se abrir porque o favor de Deus está na nossa vida.
As pessoas que nem olhavam para a gente começam a nos olhar diferente porque o favor de Deus está sobre a nossa vida. Ei, mulher, o favor de Deus para o propósito que Ele tem com você vai estar sobre a sua vida. Apenas fique na posição que Ele falou para você estar, de separação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Guardai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos, como está o nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Eu sou uma mulher briguenta? Eu sou uma mulher pessimista? Em tudo eu vejo o lado negativo das coisas? Se a pessoa vem falar algo comigo, eu sempre tenho a minha opinião para dar? Eu nunca aceito, eu nunca me submeto àquilo ali? Eu sempre quero diferente, eu sempre quero do meu jeito, eu sempre quero da minha forma? Ou eu penso, não, não é assim. Eu vou ouvir, eu vou deixar desse jeito que a pessoa quer. Ou eu sou aquela pessoa que sempre quer do meu jeito. Sempre quero dar minha opinião. Eu sempre quero falar, eu sempre quero dar a última palavra. Como que eu sou? Como eu tenho sido? Como eu tenho respondido aos meus relacionamentos? Eu tenho amigos e eu falo dos meus amigos para outras pessoas? Eu falo das minhas amigas para outras pessoas? Eu falo mal? Ou eu vou até a minha amiga e falo, isso é errado, isso não é legal. Isso aqui precisa ser mudado. Uma coisa que nas minhas amizades eu prezo muito, mesmo sabendo que é difícil, é alertar quando alguma coisa está errada. É não concordar com o erro. Muitas das vezes eu oro antes, eu peço ao Senhor antes, eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Mas isso aqui não está certo e eu não posso deixar essa pessoa continuar errando. Mas eu não posso também falar de uma forma que venha machucar e ferir a pessoa. Porque às vezes a gente quer falar, mas a gente não pensa que existem várias formas de falar. Existem várias formas de comunicar. Sim, eu posso comunicar a mesma coisa de várias formas. Eu posso vir aqui e falar, você está errada. Você fez isso errado. Como que você consegue fazer essas coisas erradas? Você não faz isso certo, você não cuida bem da sua casa, você não cuida bem da sua família, você diz que é cristã, você não está fazendo nada correto. Ou eu posso vir aqui e falar, minha irmã, olha só, segundo a Bíblia, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Como você tem agido? Olha, às vezes eu tenho observado que você tem deixado a desejar em alguns pontos. Como eu convivo muito com você, como eu sempre estou na sua casa, às vezes eu vejo que você está deixando um pouco de lado teu marido, que você às vezes não está dando tanto atenção para os seus filhos. Mas, faz uma oração, fala com o Espírito Santo que ele vai te mostrar. Às vezes na correria do seu dia você nem está percebendo, né? Mas olha, eu te aconselho como sua amiga a buscar, dar mais atenção, estar mais atenta. Mudou ou não mudou a forma de comunicar? Então, às vezes a gente comunica tanto no automático que a gente não percebe isso. Mas esse favor de Deus, ele vai chegar quando a gente se posiciona e a gente busca essa limpeza. Logo após aqueles 12 meses de preparação, a palavra vai dizer que Esther, ela achou graça diante do rei. E o rei, ele fez um banquete. O banquete de Esther. O nome do banquete é o banquete de Esther. O banquete vai receber um nome e o nome é o seu. Qual o seu nome? Deus vai dar um banquete para você porque você está sendo eleita para algo novo. Esse banquete, às vezes, não vai ser um banquete de comida somente que vai alimentar o seu físico, mas vai ser um banquete espiritual, onde você será cheia da presença do Senhor. E nesse novo lugar que você vai, não existe mais comparação. Imagina Esté se comparando. Nossa, Vasti era da linhagem real. Eu órfã, eu abandonada. Vasti conhecia tudo do palácio. Sabia lidar com esse lugar de grandeza. Eu não sei nada. Eu não sirvo para isso não. Quem serve é fulana. Eu não dou para isso não. Quem tinha que ficar nesse lugar aqui era aquela pessoa lá, porque olha a minha história de vida. Olha como que eu tenho, olha como que eu falo, olha como que eu ando, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Muitas vezes a vitimização, ela nos afasta do propósito. Muitas vezes a comparação nos afasta do propósito. Porque às vezes a gente quer usar a nossa dor para nos vitimizar
e não para crescer. Então você vai olhar para o seu cenário, você vai olhar para a tua dor, você vai olhar para aquilo que você diz que não, eu não posso, você vai dizer, mas o Senhor me chamou e eu posso. Mas o Senhor é comigo e não vai ser sobre mim. Nunca foi, vai ser sobre Deus. Ele vai estar na minha vida. Ele vai estar comigo nesse lugar. Ele vai estar comigo nessa missão. Então eu vou conseguir, eu vou chegar nesse lugar e eu vou ser usada pelo Espírito Santo de Deus para aquilo ao qual ele me chamou. Não importa se eu não sei fazer, não importa se eu sofri lá atrás uma perseguição, mas essa perseguição me fez crescer mais, me fez confiar mais no Senhor. Então, eu não vou desistir, eu vou permanecer. Eu não vou usar a minha dor como vitimização. Eu não vou usar quem fez melhor para me comparar, porque quem fez melhor, houve uma graça sobre ela, mas Deus também está comigo e eu não preciso fazer igual, eu posso fazer diferente. É sobre isso, minha irmã. Deixa o Espírito Santo te curar. Talvez existem aí dentro de você muitas feridas na alma que ainda não foram curadas. E o banquete está pronto. E o favor de Deus está ali. Mas é você que precisa ser curada. Sou eu que preciso ser curada. Para a gente chegar em alguns lugares. Eu lembro que muitas vezes eu queria estar em alguns lugares. Eu queria fazer algumas coisas. Mas se eu fosse do jeito que eu estava, gente, eu ia ferir tanta gente. Eu ia machucar tanta gente. Eu ia fazer tudo errado, porque não era o tempo. Não era o momento de eu estar nesses lugares, não era o momento de eu estar aqui onde eu estou hoje. E hoje foi o tempo que o Senhor sinalizou. Foi o tempo que o Senhor falou, vai, faça. E eu não me movi porque as pessoas mandaram. Eu não me movi porque alguém falou, vai, Daiane, vai, você pode, você consegue. Não, não. Porque a mesma pessoa que pode te falar, vai, você consegue, pode ser a mesma pessoa que depois vai dizer, nossa, tá terrível, tá horrível. Então a gente não pode se mover pelo que os outros vão falar. Primeiro, a gente tem que se mover pelo que Deus está falando com a gente. E quando o Espírito Santo falou, Daiane, vai, vai, eu não tive dúvida no meu coração. Porque ele falou e entregou algo que foi gerado no secreto em lágrimas. Foi gerado em oração, não nasceu da noite para o dia. Já são aí quase desde 2020 esse lugar de transformação, esse lugar de redenção, esse lugar de restauração que o Senhor tem me chamado. E eu ainda permaneço nesse lugar, na olaria, todos os dias. Porque esse lugar, mesmo quebrada na mão do oleiro, a gente é refeita como Ele quer. O problema é a gente estar toda ali bonitinha, arrumadinha, mas totalmente distorcida, fora do propósito. Então não é sobre o vaso estar bonito, é sobre o vaso estar da forma que o oleiro quer que ele esteja. E às vezes o vaso vai estar quebrado, mas se ele estiver na mão do oleiro, ele está no lugar certo, porque o oleiro refaz da forma que precisa ser refeito. Então nessa aula de hoje, né, aqui nesse texto onde a gente leu, existiu o favor na vida dela. Que essa aula fale ao seu coração e que você venha pensar que Deus ele está agindo ao seu favor.